Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Renan Botelho, médico especialista em emagrecimento feminino, e hoje nós vamos falar sobre água com gás. Então, olha só, água com gás é um grande mito, uma grande polêmica, pode, não pode, engorda, emagrece, vai aumentar a pressão porque tem sódio, ou na verdade não tem sódio, altera da gastrite, aumenta a acidez, enfim, um monte de mito relacionado à água com gás. E hoje vamos esclarecer todos esses mitos de uma vez por todas para que você tire as dúvidas que você tem se pode ou não pode tomar água com gás, afinal de contas, tá? Então eu sei que muita gente gosta de água com gás, no final de semana é o momento, se você vai sair com a turma, não quer consumir bebida alcoólica, não quer refrigerante, para onde a gente recorre? Água com gás. Mas pode essa água com gás? E é isso que você vai aprender aqui hoje nessa live comigo. Bom, então vamos lá. Primeiramente, o que é água com gás? Gente, água com gás nada mais é do que água com gás carbônico acrescentado ali dentro, com CO2, com dióxido de carbono, sob pressão. Nós falamos assim, ué, doutor Renan, mas se só tem gás carbônico, então não tem acréscimo de sódio, igual o povo fala. Se só tem gás carbônico, então ela, teoricamente, não vai engordar, não tem caloria a mais. Justamente. Então assim, doutor Renan, mas tá bom, se a água com gás, ela é criada colocando gás carbônico dentro, e aquelas águas com gás naturais, que vem lá da fonte já com gás, como é que é produzido aquilo? Como é que aquilo acontece? Pela mesma forma, por exemplo, aqui em Minas, nós temos ali o circuito das águas, por exemplo, tem o São Lourenço, né, ou Caxambu, onde tem água gasosa natural. E como que acontece, então, a introdução desse gás dentro dessa água? A água já surge com esse gás dentro? Não. Na verdade, acontece um processo em que o gás é colocado nessa água. E como que isso acontece? Lá no fundo da Terra, onde essa água fica toda armazenada, é um local quente, onde o lençol freático ali é um pouco mais fino. Desculpa se eu falar alguma coisa errada de lençol freático, tá? Onde a camada ali entre a água e o magma lá embaixo é um pouco mais fino. Não fininho, tá, gente? Um pouco mais fino. E esse calor do magma acaba fazendo com que essa água ali aqueça e comece a querer evaporar. Só que não tem para onde ir, porque está tudo tampado, ela está encapsulada ali dentro das rochas. Aí o que acontece? Ela mesma aquece e gera gás dentro dela mesma. Por isso acontece o aprisionamento do gás dentro da água natural. Entendido? Então aí temos, sim, água com gás natural e artificial. Mas independente, o gás carbônico foi colocado ali dentro sob pressão, certo? Agora que você entende o que é água com gás, que nada mais é do que o gás carbônico colocado dentro da água, a gente tem que começar a conversar sobre algumas questões que acontecem no dia a dia. Afinal de contas, água com gás hidrata igual a água comum? Na verdade, sim. Ela hidrata dependendo de alguns fatores importantes. Se você quer saber se uma água vai hidratar mais do que a outra, ou tem qualidade melhor do que a outra, você tem que sempre olhar o rótulo dessa água. E no rótulo dessa água tem que conter lá, você tem que avaliar o pH. O pH é a acidez dessa água. Se o pH for alto, é uma água acima de 7, é uma água alcalina. E quanto mais alto o pH dessa água, mais acima de 7, melhor é essa água e maior potencial de hidratação. E quanto menor for o pH, abaixo de 7, mais ácida é essa água. Então fique sempre atenta ao pH da água. Se você gosta de água com gás, olhe o pH, porque se a água for muito ácida, muito abaixo de 7, vai ser uma água que não vai te hidratar, vai ser uma água que consumida em excesso pode prejudicar algumas questões de gastrite, de queimação, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, ok? Então, olhe o pH. Se for um pH ali
entre 6, 7, acima de 7 preferencialmente, é uma água com gás que te hidrata e você pode consumir sem nenhum problema. Entendido? Mas vamos lá, você pode então substituir a água normal pela água com gás? Não recomendo que você faça isso. Por quê? Água com gás, quando você consome, olha só, quando você consome água com gás, ela libera aquele gás que está ali dentro dela e você estufa, dá um empachamento, enche o estômago de gás. Você acaba tendo refluxo, arrotando. Então, cuidado com esse excesso de água com gás, porque vai gerar essa dilatação do estômago. Para você ter uma ideia, 250 ml de água com gás, ou seja, uma garrafinha pequena, metade daquela garrafinha que você compra tem 500 ml, metade dessa garrafinha de água com gás, libera em torno de 900 ml de gás. Então, a cada 250 ml de água, você tem uma liberação de 900 ml de gás. Imagina a distensão que isso acontece no seu estômago. Imagina se você consome somente água com gás. 3, 4 litros de água com gás por dia. Aí você faz a conta. Se 250 ml libera quase 1 litro de gás, quando você multiplica isso por 8, né? Você beber 4 litros de água num dia, você vai liberar mais ou menos 8. Não, multiplica por 4. Vai liberar mais ou menos 16. Se você bebe 4 litros de água num dia de gás, água com gás, num dia, você que quer substituir a água normal por água com gás, você produziria mais ou menos 16 litros de gás. Olha só, gente, é uma distensão absurda, não tem como você suportar isso. E todo o mal-estar que vai te gerar a longo prazo. Porque uma das questões principais que acontece sobre água com gás é porque todo mundo pergunta, doutor Renan, água com gás engorda? Ah, doutor Renan, quando eu tomo água com gás, eu engordo. Gente, você não engorda, você não ganha gordura por água com gás. Você estufa. Aí dá a impressão de que a barriga cresceu. Mas, na verdade, nada mais é do que gás. Então, repetindo, água com gás te hidrata? Hidrata. Desde que você olhe o pH dessa água. Se o pH for acima de 7, existe sim algumas águas com gás que tem um pH acima de 7. No processo de colocar o gás carbônico ali dentro dessa água, acontece que a água fica mais ácida. Mas algumas águas com gás são muito boas e têm um pH acima de 7. Não vou falar marcas aqui, tá? Mas existem algumas marcas, sim, de água com gás com pH acima de 7. E todas elas muito conhecidas entre vocês. Mas dá uma olhadinha, certo? Mas aí, algumas questões. Então, qual a diferença? Qual a vantagem da água com gás em relação à água comum? A água comum, ela não vai ter a distensão abdominal, você não vai ter mal-estar relacionado a essa distensão ocasionada pelo consumo de água com gás, e vai te hidratar e não tem essa alteração do pH pelo gás que foi colocado dentro. Já a água com gás, como ela foi colocado gás ali dentro, e se você é compulsiva, existe alguns estudos, uma universidade do Japão, que fez um estudo muito interessante em pessoas que queriam emagrecer e tinham compulsão alimentar. Aí ali, em torno de 20 minutos, 15 a 20 minutos, antes de uma refeição muito importante, davam em torno de um copo de água com gás. Esse copo de água com gás, agora você já sabe que liberam quase 1 litro de gás ali dentro do estômago, gerava uma dilatação. E essa dilatação do estômago dava uma falsa impressão de que seu estômago estava cheio. E essa falsa impressão de que seu estômago está cheio, eles comiam menos e, consequentemente, emagreciam. Claro, gente, a água com gás não emagrece. Ela só dá a falsa impressão de que seu estômago está cheio. E dando a falsa impressão, você acaba comendo menos e a compulsão diminui. Olha que interessante. E a água com gás tem algumas vantagens também quando você tem uma refeição, por exemplo, rica em proteínas, em que a
A acidez da água com gás ajuda um pouquinho mais no processo de digestão de proteína. Mas, entenda, se você tem gastrite, muita queimação, muito refluxo, cuidado com o consumo excessivo de água com gás. Por quê? Se for uma água com gás que tem uma acidez um pouquinho maior, vai alterar um pouquinho a parede estomacal se você consumir em excesso. E à medida que dilata seu estômago, a chance de ter o refluxo é muito maior. Então, você que tem gastrite, refluxo, cuidado com o excesso de água com gás. Mas agora vamos conversar sobre uma outra vantagem da água com gás. Um estudo muito legal feito na Itália, e depois esse estudo foi repetido no Reino Unido. Eles avaliavam pessoas que tinham sintomas de má digestão. É diferente, tá, gente? Gastrite, queimação, é diferente de má digestão. Má digestão é aquelas pessoas que comem, parece que a comida fica parada aqui no estômago e a comida não desce. Ou tem excesso de gases, arrotos. E fizeram um estudo e pegaram dois grupos. Uma população, todo mundo tinha problema de má digestão, tá? E metade do grupo tinha uma dieta somente com consumo de água comum, natural, e outra metade desse grupo com consumo de água com gás. E 100% das pessoas que beberam água com gás durante o tempo do estudo apresentaram, 100% das pessoas apresentaram melhora do processo digestivo, de gases, de flatulência e também diminuição de arrotos, e se sentiram muito melhor durante as refeições. Então, a água com gás, nesses pacientes com má digestão, ele tem sim uma certa vantagem em relação à água comum. Claro? Então, pode tomar só água com gás? Não. Pode tomar água com gás? Pode. Então, entenda a diferença. Água com gás, gente, uma das grandes dúvidas que vocês perguntam, doutor Renan, mas água com gás é cheia de sódio. Não tem acréscimo de sódio nessa água, gente. É somente água com gás ali dentro, com gás carbônico. Entendido? Então não vai alterar a sua pressão, enfim, nada disso. Claro? E quando a gente pega água com gás e a gente começa a comparar, doutor Renan, gente, o que eu ouço isso no consultório, que eu ouço isso de alunas. Doutor Renan, e H2O pode? H2O, gente, H2O é refrigerante, não é água. É uma estratégia de marketing poderosíssima. Se todo mundo olha aquilo ali, é uma água com saborzinho. Mentira, não é água com saborzinho. H2O é refrigerante, tá bom? Então, olha só, vamos dar uma olhadinha nos componentes do H2O. O H2O, ele tem água gaseificada, suco de limão concentrado, tem algumas vitaminas, tem ácido cítrico, tem alguns conservantes, tem adoçante terrível que faz mal para a saúde. Então, olha, é um refrigerante com ácido, super ácido, não vai te hidratar, cheio de adoçante, cheio de conservante, com sódio lá em cima. Por favor, não ache que H2O é água, porque não é. É apenas uma estratégia de marketing para você cair e achar que está bebendo água e se hidratando. Sendo que, na verdade, você está se desidratando tomando um componente desse pela acidez altíssima de uma bebida dessa. Outra que vocês perguntam, doutor, mas eu tomo o Aquarius. O Aquarius é uma água saborizada. Gente, Aquarius não é água saborizada. Aquarius é refrigerante. Quando a gente pega os ingredientes do Aquarius, que você bebe como água, o Aquarius, ele tem água, açúcar, ácido cítrico, ácido málico, né? Tem, enfim, um monte de adoçante, tem açúcar e tem os adoçantes. Então fiquem atentas a isso aqui. Aquários H2O são refrigerantes, não são água e não vão te hidratar de forma alguma. Claro? Entendido, gente? Então, água com gás é uma coisa. H2O e aquários é outra coisa totalmente diferente. Esclarecidos, meninas? Bom, vamos esclarecer alguns mitos aqui relacionados
a água com gás, tem alguns mitos que se repetem, todo mundo pergunta sempre, hora que eu deixo caixinha de perguntas ali para vocês. Então, primeira coisa, gente, essa pergunta. Doutor Renan, água com gás prejudica a gravidez? Gente, eu já vi aluna, paciente, falar que o médico falou para não tomar água com gás, porque é perigoso na gestação. Olha só, então vamos entender o que que a água com gás vai fazer no seu estômago? Pum, dilata. Se você está ali gestante após os 7, 8 meses, se você gerar uma distensão estomacal, talvez cause um desconforto. Mas é um desconforto por conta da barriga que já está grande, o bebê já ganhou ali um monte de peso, enfim. Mas não vai fazer mal. Nada mais é do que água. Claro? Então isso é um mito. Doutor Renan, água com gás provoca celulite pelos... Gente, isso, por incrível que pareça, essa pergunta surge muito. Água com gás vai piorar a celulite, gente? Não. Nada mais é do que gás carbônico com água. Não vai piorar sua celulite. De jeito nenhum. Doutor Renan, água com gás faz mal para o estômago? Causa gastrite? Se você beber uma água com gás, viver de água com gás, que tem um pH, uma acidez mais baixa, que tem uma acidez alta, quer dizer, um pH baixo, a longo prazo ela pode ir irritando seu estômago sim, viu? Mas desde que seja uma água com pH baixo. Mas caso não seja um pH super baixo, não vai causar gastrite. E outra pergunta, outro mito. Doutor Renan, água com gás vai estragar o esmalte dos meus dentes? Meninas, água com gás, ela não vai estragar o esmalte dos seus dentes. Mesmo porque, lembrem-se, você tem que escolher uma água com gás que tem um pH legal. Então, o pH está ali entre 6,5 e acima de 7 de preferência, é uma água com gás que você pode consumir. E nós temos algumas águas com gás, algumas marcas de água com gás que a gente consome muito, que a gente acha chique, com a garrafa bonita. A hora que você vai ver o pH dessas águas, é terrível, ela é embaixo, é praticamente um refrigerante o negócio. Então fiquem atentas e aprenda agora a olhar rótulo de água com gás. Então pH de água com gás, acima de 7 de preferência. Vamos lá. Doutor Renan, água com gás tira o cálcio dos ossos? Gente, essa pergunta é muito recorrente. Não tira água, não tira cálcio dos ossos, de forma alguma, viu? É só água com gás. Ok? Vamos lá. Doutor Renan, água com gás faz mal aos rins? Também não. Porque agora vocês já aprenderam que água com gás nada mais é do que água com gás carbônico. Mas, doutor Renan, esse tal de gás carbônico que você está falando, ele não faz mal à saúde? Ele não é tóxico? Não? E faz tudo isso aí que a gente está com dúvida? Gente, o gás carbônico é o que você, inclusive, se você está respirando, você respira oxigênio e você devolve o gás carbônico. Então, se fosse fazer mal para o dente, o ato de expirar faria mal para o seu dente. Você entende como nós temos aqui, nas nossas trocas gasosas no pulmão, entra oxigênio e sai gás carbônico? Então, não vai fazer mal. Fiquem bem tranquilos relacionados a isso. Claro? Então, olha só. Quando a gente começa a entender, então, a dica que eu dou para vocês. Pode beber água? Pode beber água com gás. Quer dizer, pode beber água com gás? Pode beber água com gás. Mas que não seja a sua principal fonte de hidratação, pois nada substitui a água natural, principalmente por esse processo de distensão, enfim. Agora, a dica que eu dou para você, que é compulsiva, o que é água com gás? Qual a dica que eu dou para você? A hora que está chegando ali, uma hora que você, nossa, à noite é o horário que eu tenho mais fome, doutor Renan. Deixa uma aguinha com gás lá na sua casa. Aí você chega em casa, aquela hora que você está com fome, toma 300 ml de água com gás e espera. Espera 10 minutinhos.
você vai ver que depois você não vai conseguir comer o tanto que você gostaria de comer. Então, a dica que eu dou é que você pode utilizar dessa forma como uma estratégia para te ajudar, sim, a diminuir compulsão alimentar. E você também pode beber, enfim, nos locais que você vai, de convívio social, sem nenhum problema, ok? Então, água com gás é apenas água com gás. Então, gente, espero que vocês agora tenham entendido tudo sobre água com gás, dominem esse líquido, esse alimento, porque agora vocês vão virar difusoras de informação e quebrar cada vez mais todos esses mitos que acontecem por aí. Entendido?